Quais são as prioridades para a liderança da igreja nesses dias? E antes disso, nós vamos ler então em Lucas, abre em Lucas capítulo 21, versículo 34. Lucas 21, versículo 34, Jesus falando para seus discípulos sobre os últimos dias. Quando se fala dos últimos dias, todo mundo fica encucado com a marca da besta. Gente, é impossível, assim, é impressionante. Todo mundo quer saber se a marca da besta é o CPF, se já tem a marca da besta, se já é um chip. O pessoal fica tão preocupado com a marca da besta que é um negócio incrível. Mas tem coisas mais importantes do que a marca da besta. Tem coisas mais importantes assim. Jesus não fica falando assim, cuidado com a marca da besta, cuidado com a besta. Não. A besta fica mais perto, tá? Quando você levanta de manhã e olha no espelho, você está vendo ele. Nosso curso de evangelho profético, eu sempre luto quase por 6 meses para convencer os alunos de que eles não prestam, porque eles acham que prestam. Isso é um negócio, o evangelho só é para gente que não presta. Então, se você está na igreja é porque você não presta. Se você prestasse, você não podia estar na igreja. Entendeu? João Batista fica na porta e fala assim, vai embora, vai embora. Você presta? Vai embora. Aqui só para os imprestáveis, gente que não presta. Então, se nós precisamos entender, se nós entendermos o tanto que nós não prestamos e olharmos no espelho cada dia de manhã e falar assim, você, seu sem vergonha, se você não depender de Deus, você vai arrumar encrenca hoje, você vai começar a arrumar dívida para depois pedir Deus para pagar, você vai arrumar briga com alguém que você vai ter que perdoar. Você precisa de Jesus, você precisa desesperadamente dele. Se você não perder a confiança em você mesmo, você não tem jeito. Então as alertas de Jesus não é cuidado com a besta, mas é cuidado com o que? Vamos ler aqui? Versículo 34. Olhai por vós mesmos. Esse é o conselho de Jesus. Olhai por vós mesmos. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço, porque há de vir sobre todos que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, quem que a gente tem que tomar mais cuidado? Veja aqui em Atos, também, só antes de comentar mais, Atos 20, Atos capítulo 20, Paulo falando com os presbíteros de Éfeso. Atos 20, versículo 28. Ele fala o seguinte: cuidai, pois, de vós mesmos, cuidai, pois, de vós mesmos, e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Sabe qual o maior problema dos pastores hoje? Eles acham que Deus quer que eles cuidem das ovelhas primeiro. Ele não quer que você cuide das ovelhas primeiro. Ele não quer que você cuide das ovelhas primeiro. Ele quer que você cuide de você mesmo primeiro. Você é o maior perigo para as ovelhas. Se você não cuidar de você mesmo, as ovelhas vão sofrer. Então, cuida de você mesmo. E Paulo segue aqui nessa passagem, não vamos ficar lendo aqui, mas ele fala: porque virão lobos devoradores, querendo acabar com o rebanho, e dentre vós mesmos surgirão falsos obreiros. Ele olhando no rosto deles: cuidar de vós mesmos, porque virão lobos de fora, e entre vós mesmos vão se levantar falsos obreiros.
Ou seja, você pode estar aqui hoje como um pastor, um obreiro, mas se você não cuidar de você mesmo, você pode se tornar esse falso obreiro. Você é responsável para que você não se torne um falso obreiro. Você é responsável para que você não seja uma pessoa que quebra aliança. Você é uma pessoa responsável para ser uma pessoa que zela. Você é responsável, não é Deus, é você mesmo. Cuidai de vós mesmos. Jesus diz, Paulo diz. E no avião, toda hora eles falam: se ocorrer uma despressurização, máscaras de oxigênio vão cair na sua frente. Não coloque na criança primeiro, coloque em você primeiro. Mas que egoísmo! Eu devia colocar no velho, na criança, no doente primeiro, né? Não deve ser egoísta para mim primeiro. Se você não colocar em você primeiro, você desmaia e o outro, ó, ficou. Cuida de você mesmo primeiro e depois garante que você vai ter força para cuidar dos outros. Então a primeira prioridade do pastor, do líder, é zelar por sua comunhão com Deus. Você não é um profissional, você é uma ovelha de Jesus, e você precisa estar bem com Deus, você precisa zelar muito bem da sua vida. Teve um irmão precioso, chamado Francis Frangipane, que ele tirava a manhã inteira para orar e buscar Deus, todo dia, e quem faz isso, começa a ser ungido por Deus, e começa a ter muita bênção de Deus na vida dele, e a igreja dele começou a crescer, e começou a ter muita bênção, e muita cobrança, e o tempo com Deus foi diminuindo, e aí Deus falou com o amigo dele em outro estado, na época que interurbano era caro, e falou assim: liga para o Francis, e dá a seguinte mensagem para ele. Qual é a mensagem? Diga ao Francis que sinto saudade dele. Só isso. O cara pagou um interurbano para ligar para o pastor e falar com ele. Liga, Deus me falou para ligar para o Francis e dizer que ele está com saudade de você. De tão ocupado ele estava com a igreja, que ele não conseguia nem ouvir a voz de Deus falando que estava com saudade. Deus teve que falar com outra cara para ligar para ele para falar. Sabe o que ele fez? No próximo domingo, levantou diante da igreja e falou: ninguém me liga, ninguém me procura, ninguém faça nada comigo até meio-dia, que até meio-dia estou incomunicado, eu vou estar com Deus. Sabe o que a congregação fez? Ficou em pé e aplaudiu. Gente, os pastores sofrem de um problema chamado vício em ministério. Fica viciado em problemas, em pessoas, em atividades. Esse não é seu primeiro dever. Seu primeiro dever é Deus. Seu primeiro dever é saber se Ele está bem com você ou não. Primeiro dever é saber que você vai se manter sadio. Cuidai de vós mesmos, e só depois disso cuida do rebanho. Então nós estamos falando sobre as prioridades que devem ser as nossas prioridades como liderança da igreja nesse ano 2020. E segundo as palavras de Jesus e de Paulo, a primeira prioridade somos nós mesmos. Nós não devemos tentar cuidar de outras pessoas sem zelar da nossa vida espiritual. Nós precisamos estar na presença de Deus, ouvindo Deus, sabendo o que Ele quer de nós, levando as repreensões dEle, interrompendo nossos planos, nossos projetos, de acordo com a direção dEle. Aquele que é nascido do Espírito é como o vento, não sabe de onde vem e para onde vai. Então nós precisamos perder a fé em nós mesmos. Nós precisamos perder a fé em nossos projetos, em nossas conversas, em nossos planos.
Nós precisamos entender que nossos planos, nossos projetos não vão produzir nada que presta, nada que permanece. Não é necessariamente ruim, mas também não vai ficar. Então não precisa ficar tão preocupado em que reunir, conversar e planejar. É mais importante orar e buscar a face de Deus e ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz claramente: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, e todo dom perfeito desce do alto. Então não tem nada de nós que vai ajudar outras pessoas, nada de bom conselho, nada de esforço, nada de projeto, nada que você fizer vai adiantar nada, tá? Eu sinto avisar você, mas é verdade. Não pense que o que você vai fazer vai adiantar alguma coisa. Agora, o que você fizer em obediência a Deus, isso pode ter fruto eterno. A questão é como ouvir a voz de Deus. A questão é como discernir o que Deus quer que a gente faça. E para isso você precisa se aquietar. Você precisa de ir para o lugar secreto, fechar a porta, desligar o smartphone e todos os aparelhos e todas as interrupções e todas as preocupações na sua mente. Você precisa se aquietar diante de Deus e realmente falar com Deus: eis-me aqui, e qualquer coisa que o Senhor quiser parar, pode parar, e qualquer coisa que o Senhor quiser que eu faça, eu posso fazer. Eu quero chegar no último dia e ver um sorriso de aprovação no teu rosto. Bom, servo bom e fiel, fizeste o que eu coloquei você no mundo para fazer, certo? Então não adianta a gente apresentar para ele um monte de coisa que eu fiz, mas ele fala assim: mas eu não mandei você fazer. Então nós temos que realmente ter isso como prioridade. Cuidar de vós mesmos significa eu buscar a face de Deus para ouvir de Deus o que Ele quer que eu faça. E o que eu fiz ontem ou antes de ontem que Ele não gostou, e o que eu fiz que eu preciso pedir perdão, e o plano que eu fiz que precisa parar porque não é a prioridade dele. Nós precisamos ter uma comunhão pessoal fortíssima com Deus, e isto exige silêncio dentro do seu espírito, dentro da sua alma. Você não pode ser uma pessoa que está tão atarefada que não consegue ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus e entender que talvez Ele pense muito diferente do que você sobre certa pessoa, ou sobre certa reunião, ou sobre certo projeto. Talvez Ele pense muito diferente que você, e você tem que estar aberto para isso. Amém? Nós temos, uma das lições que eu aprendi de meu pai desde criança é que a Bíblia é para ser lida toda e sempre. Essas duas palavras têm que acompanhar a Bíblia, ela toda e sempre. Você não pode ler partes da Bíblia, você precisa ler a Bíblia toda. E você não pode ler a Bíblia toda de vez em quando, você tem que ler a Bíblia toda sempre. Isso é um princípio bíblico, e a maior parte, a Bíblia diz que o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. É conhecimento de seminário? Não, eu nunca fiz seminário. Meu pai nunca ensinou nada de teologia, nada, absolutamente zero. Ele ensinou a ler a Bíblia, porque a Bíblia explica a Bíblia. E quanto mais você lê a Bíblia, mais você entende a Bíblia, e mais você sabe que você não entende nada da Bíblia, certo? Basicamente é isso. Assim, e as pessoas falam comigo assim: mas eu leio e não entendo. Eu falei: mas você está lendo para entender? Não precisa, é só ler. Deus não mandou entender, Ele mandou ler. E à medida que você vai lendo, o que Ele quer que você entenda, você vai entender. O que Ele não quer, você não vai entender. E você vai ter mais perguntas do que respostas, com certeza. Que eu já li a Bíblia incontáveis vezes, e continuo tendo perguntas não respondidas, de um monte de coisa. Não tem problema. E quando você vai para os especialistas, vai para a Bíblia de estudo, aqueles notas de rodapé, vai para aqueles comentários, eles estão mais perdidos que a gente. Então não adianta. Não adianta. Vai para o rabino. Os rabinos discordam entre si igualzinho os nossos teólogos. Não adianta. Rabino não adianta, teólogo não adianta. Deus adianta pelo Espírito Santo, você lendo a Bíblia. Então, estou muitos anos nessa pegada de ler a Bíblia toda sempre. A Bíblia toda sempre. Sabe o que é a Bíblia toda sempre? É aquelas genealogias. Fulano gerou fulano, toda.
Está na Bíblia, não sei porquê, mas está lá. Aquele livro de Levítico que fala que tem que partir o animal, e depois tem o rim, tem a gordura, tem o sangue, parece um açougue, mas tem que ler. Tem que ler, porque, gente, para entrar na Bíblia é caro. Hoje, para você, por exemplo, você põe um anúncio numa televisão, um anúncio no YouTube, alguma coisa que tem milhões de assinantes, você paga caro. Quanto mais assinantes, mais caro, não é? Por exemplo, para entrar na Bíblia, é o livro mais lido, mais traduzido, milhares de anos. Você acha que para entrar na Bíblia foi fácil? Pessoas morreram para ter aquilo lá. Pessoas morreram, deram a vida toda para estudar, para nos dar aquilo lá. Traduziram a Bíblia. A Bíblia é o maior presente de Deus para a humanidade. Então, meu filho, baixa a cabeça e leia. Não precisa fazer mais nada. E para ler a Bíblia em um ano, é 2 ou 3 capítulos por dia. É tipo 15 minutos. É tão difícil assim? Tirar 15 minutos para ler o que Deus escreveu? O que pessoas morreram para te entregar? O que pessoas nos países comunistas estão querendo ter e não têm? E que o pessoal no Irã hoje tem no celular e estão dando graças a Deus que a polícia não consegue roubar deles, porque já tem no celular. Entendeu? Então, gente, se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer que Deus fale para você depois, servo bom e fiel, fizeste o que eu fazia, leia a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não é sério com Deus. Se você lê só a parte da Bíblia que você gosta, você não é sério com Deus. O diabo conhece a Bíblia. Se Jesus não lesse a Bíblia toda, ele estava enrolado quando o diabo tentou ele, porque o diabo citou a Bíblia. O diabo pegou o salmo e falou: pula daqui, está escrito, pula daqui, que ele vai fazer os anjos segurar. E Jesus falou assim: também está escrito. Se você não consegue falar também está escrito, é porque você não leu a Bíblia toda. E vem um falsário aí pregando a Bíblia para vocês e lendo a Bíblia, mas você não leu a Bíblia toda, você não consegue, você vai no engano. Se você lê a Bíblia toda, você sabe, não, ele está falando isso, mas está tirando do contexto, tem mais isso, tem mais aquilo. O povo de Deus não é para depender de intermediários. O povo de Deus é para ter a Bíblia na mão e ler. A Bíblia não é para ser carregada. A Bíblia não é para ser consultada, pensada, tirar um versículo do contexto. A Bíblia é para ser lida, toda e sempre. Vocês não estão acreditando, né? Vocês estão arrependendo de levar a vida cristã desse jeito, sem ler a Bíblia? Tem que ler a Bíblia toda, sempre. Essa é a primeira lição que meu pai ensinou para a gente. Ele falou assim: você não faz mais nada, faça isso. Seu dia está muito ocupado, levanta mais cedo. Sua vida não vai valer nada se você não ler a Bíblia todo dia. E se você fizer isso, ali virei a ti e falarei contigo. A minha parte é ler a Bíblia. A parte de Deus é vir falar. Sabia? Você faz a sua, que Ele faz a dele. Você lê, Ele fala. Onde Deus fala? Onde? Ele fala ali. Onde que é ali? Onde que é ali? É ali em cima da palavra escrita nas pedras, dentro da arca. Ali virei a ti e falarei. Eu tenho aqui, se vocês quiserem, ó, tem aqui, ó, um monte de tabela aqui, ó. Dá para ler a Bíblia em um ano. Ele é de janeiro, mas você pode começar em fevereiro, você pode começar em março. Fevereiro não tem jeito mais, já está no primeiro, né? Então começa 1º de março. Você pode começar qualquer mês. É só trocar, você lê a Bíblia em 365 dias. E eu estou num projeto agora de fazer 5 minutos de vídeo e áudio, que você pode ler a leitura do dia, seguindo a tabela. E aí surge um monte de perguntas, você lê, mas não entendi nada. Aí você ouve ou assiste esse vídeo de 5 minutos. Vai tocar em algumas das coisas que você tem dúvidas. Algumas coisas que você acabou de ler. Gente, essa interação com a palavra escrita, ela é preciosa demais. E as pessoas às vezes têm boa vontade. Por exemplo, aqui nesse da cena, eles falaram que 44.003, contaram direitinho, porque tem hotel 3, né? 44.003 pessoas prometeram ler a Bíblia toda em 365 dias. Você já pensou? Só que a intenção é boa,
Mas você começa lendo em Gênesis, até vai. Êxodo vai também, mas tem o negócio do tabernáculo, aquelas medidas, aqueles negócios dos colchetes, aquele negócio de ouro, aquele negócio lá. Chega em Levítico, os caras atolam na hora. Aí não lê mais. Pensando nisso é que eu fiz esses vídeos. Porque eu também achava umas partes da Bíblia muito chatas. Hoje, quer saber qual a leitura de hoje? Segundo essa tabela aqui, Números 7. Números 7. Sabe o que tem em Números 7? Números. É 12 príncipes fazendo 12 ofertas e cada um deu igualzinho o outro. Uma taça, uma bacia, uma colher, um boi, 2 boi, 3 boi, igualzinho, é só falar assim. E os outros tudo deu igual. Não, na Bíblia escreve repetido. Leia. 88 versículos eu li hoje. 88. E pensando assim, nossa, acho que não estou vendo nada muito interessante para escrever sobre isso não. Mas 89 valeu todos os 88. Porque 89 fala, Moisés entrava no tabernáculo e ouvia a voz que lhe falava entre os querubins. Assim ele lhe falava. Gente, a vida não é só emoção não. Para ter emoção você tem que ter o chato primeiro, porque o chato faz a emoção ressaltar, não é verdade? Então você lê tudo aquilo direitinho, e fala, meu Deus, o que que eu sei? 89 brilha e você sai impactado. Amém? Então, se você está meio desanimado na sua leitura, entra no site lá, Caminhando pela Bíblia. Você vai encontrar no Spotify, vai encontrar no YouTube. Nós estamos colocando lá. É uma tarefa, 365 vídeos eu tenho que gravar. 365, já tem 47, só falta 300 e tanto, né? Mas eu me divirto, eu gosto, eu acho que é maravilhoso. E eu acho que se você lê, depois se você ouve, se você começa a ver o sentido, começa a pegar o entusiasmo, você começa a pegar o embalo, e aí você vai por conta própria. E você vai começar a entender Levítico, você vai começar a entender essas coisas, pôr no contexto. Deus quer que vocês leem a Bíblia. Amém? Eu não escutei amém, você devia falar amém sem eu falar nada. Vocês topam isso de ler a Bíblia mesmo para valer? Pastores têm que ler a Bíblia, porque levar a congregação para ler a Bíblia, entendeu? Todos precisam ler a Bíblia, porque Deus não quer falar por intermediários, Ele quer falar com as pessoas diretamente quando eles leem as Escrituras. Todo ano lá em Montemor nós temos o curso de preparação profética. Chegam alunos que nunca leram a Bíblia toda. Aí eles vêm com colocações e perguntas que eu nunca ouvi na minha vida. Deus fala com as pessoas das mais diversas maneiras. Você pode ter lido vez após vez após vez. Sempre pode aprender alguma coisa nova com alguém que está lendo a Bíblia. Então Deus pode falar com você. Amém? Então, cuidar de vocês mesmos. Como? Você tem que ler a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não é sério. Se você não tira um tempo para ler a Bíblia sozinho, você não é sério com Deus, tá? Não é sério com Deus. E não é ler a parte da Bíblia que você gosta. E não é ler aquela, não, é ler toda sempre, sequenciado, direto. Sabe o que acontece? Deus vem e fala. Ele fala coisas que você precisa ouvir para aquele dia, para aqueles dias, e vai acumulando, e vai entrando, o pensamento de Deus vai entrando em você. Talvez você não entendeu nada, mas o pensamento de Deus vai entrando em sua mente, e você vai começando a entender as coisas, e Deus começa a falar com você. Que Ele fala, a sua parte é lembrar da lei de Moisés, meu servo. A parte dele é enviar o profeta Elias, tá? A parte nossa é ler o que ele escreveu. A parte dele é falar conosco hoje o que a gente precisa ouvir. Segunda coisa, para cuidar de si mesmo, você precisa orar, sem ninguém por perto, sem ninguém ouvindo. Você precisa ter uma comunhão pessoal com Deus. Você precisa falar sobre coisas que você está pensando, que você está sentindo. Você precisa conversar com Deus pessoalmente, você precisa ter uma relação pessoal com Ele, sabe? Então assim, esse lugar secreto, essa comunhão pessoal com Deus, isso se chama olhai por vós mesmos, tá?
Você precisa cuidar de você mesmo. Você precisa ver se Deus está sorrindo para você, se Ele está com a cara fechada para você, se Ele está querendo dar uma bronca em você. Você precisa saber como é que Deus está com você. Isso é cuidar de você mesmo. Você precisa falar: Deus, e esse dia de ontem, e hoje, e as coisas que estão na minha frente, as coisas que estão para trás. Você precisa conversar com Deus e permitir que Ele fale com você. Tem vezes que você não tem nada para falar, tem vezes que você tem que só ficar na presença dEle. Tem que falar como o salmista: ô minha alma, o que você tem? Por que está perturbada? Você precisa conversar com sua alma antes de conversar com Deus, para saber como é que você está, para você não ficar repetindo a reza de ontem, tá? Você precisa falar coisas reais, coisas práticas, coisas específicas. Não é ficar fazendo coisas genéricas. Você precisa falar coisas práticas, coisa com coisa, sabe? Você precisa ser objetivo com Deus, sabe? Precisa ser objetivo com Deus. Tem dia que é só adorar, só ter gratidão. Tem dia que é falar e rasgar o verbo e falar: por que não responde? Quantas vezes eu oro e não tem resposta? Talvez Ele vai responder você e explicar por quê. Entendeu? Então nós precisamos ter um relacionamento pessoal com Deus. Precisa ter um relacionamento vivo e pessoal com Deus. Qual a segunda prioridade do ministro? Primeiro, cuidar de vós mesmos. Qual a segunda prioridade? Cuidar da família. Não é a igreja, é a família. Primeiro lugar é Deus, é sua comunhão pessoal com Deus. Senão você não vai conseguir fazer nada, sabe? Você precisa ouvir de Deus para a sua vida pessoal, para como viver e como andar. A segunda coisa não é a igreja, é a família. É seu cônjuge, seus filhos, é sua família. Se a família não for igreja, a igreja não tem valor. Ir para a igreja é uma apresentação, é um teatro, não tem valor, é religião. Se a sua família não tem Deus na família, e quando eu falo Deus na família, não é só fazer uma oraçãozinha na refeição. Quando eu estou falando sobre coisas na família, eu estou falando sobre o culto doméstico. Eu estou falando sobre a igreja da família. Eu estou falando sobre tirar tempo para conversas reais. Eu estou falando sobre conversar com a esposa, com os filhos, com o marido, sobre coisas da vida mesmo, diante de Deus. Meu pai ensinava a gente assim: culto doméstico ideal. Tipo, sempre tem variações, mas ideal. 10 minutos lendo a Bíblia, juntos. 10 minutos conversando sobre a vida, juntos. 10 minutos orando, juntos. Meia hora você tem um culto doméstico. Mas são 3 coisas necessárias. Precisa ler a Bíblia juntos, em voz alta. Precisa conversar, olhando um nos olhos do outro, sobre a vida em comum, sobre os desafios em comum, sobre as respostas de oração em comum. Precisa conversar, precisa falar, precisa sentir como família. Não é uma república, não é pessoas só virando debaixo do mesmo teto. Precisa conversar. Não é só conversar com Deus, é conversar um com o outro. A nossa vida natural, material, é importante para Deus. Nós não temos uma religião, nós temos uma vida com Deus. E Deus está presente conosco o tempo todo. Logo, Ele precisa estar presente nas nossas conversas. O que nós vamos comprar, o que nós vamos vender, onde os filhos vão estudar, onde eu vou viajar, onde nós vamos passar as férias, como vamos fazer com isso. Problema no trabalho. Nós precisamos envolver os filhos junto conosco na busca de Deus e no receber de Deus. A nossa família precisa ser uma igreja. Amém? Senão o que você está fazendo na igreja é teatro. Você precisa ter realidade. Se a sua família não é uma igreja, a sua igreja não tem validade. Porque aí vai para fazer uma apresentação, ninguém te conhece, não sabe? Sim, só faz assim, oi, tem aquele negócio todinho, né? Mas não tem a realidade, a vida. E ele diz aqui, não vou ler o versículo, mas vocês sabem muito bem, que o presbítero não pode ser uma pessoa que não tem a sua casa em ordem, sabe? Quem aprova o presbítero na igreja é a sua esposa e seus filhos, entendeu?
Então eu preciso cuidar deles, eu preciso nutrir eles espiritualmente, eu preciso administrar eles bem. Aí sim, em terceiro lugar, nós vamos cuidar das ovelhas. Só que, agora presta bem atenção, cuidar de ovelhas não pode ser só você, o pastor da igreja. Você precisa trabalhar com outras pessoas no ministério que têm dons diferentes do que o seu. Sabe? Nem Deus faz as coisas sozinho. Se nem Deus faz as coisas sozinho, você pode fazer coisas sozinho? Não pode. Que Deus poderia, mas não faz. Façamos o homem na nossa imagem. Ele conversou entre a Trindade para poder nos fazer. Então Deus não gosta de fazer coisas sem conversar. E você vai conversar com você sozinho? Você tem que conversar com outros. Ou seja, liderança de igreja precisa ser plural, precisa ter companheiros no ministério, que não estou pastoreando segundo a minha cabeça, mas estou pastoreando em comunhão, buscando a mente do Senhor, buscando a vontade do Senhor, ouvindo com atenção, porque talvez a minha ideia não seja a ideia de Deus, e quando eu ouço o outro, eu consigo então ver um outro parecer, uma outra coisa, e aí nós começamos a ter mais segurança para poder agir em relação às pessoas. Senão, por mais que eu tenha dom, por mais que eu tenha alguma coisa, vai prejudicar as pessoas, eles vão ser prejudicados, entendeu? Nós precisamos ter comunhão, nós precisamos ter conversa, nós precisamos ter oração, nós precisamos ter choro, nós precisamos ter alguma coisa juntos, e nós precisamos pastorear uns aos outros, cuidar uns dos outros, vigiar uns para os outros, porque por mais que a pessoa procure cuidar de si mesmo, ele precisa de outras pessoas para verificar se está dando certo ou não. Eu preciso de pessoas que me ajudam. Eu não posso ficar sozinho. Eu não posso ficar sozinho no ministério. Eu não posso ficar sozinho nas coisas. Eu preciso de outras pessoas para me corrigir, para prestar conta para eles. Eu preciso de entrada. Eu sozinho não sou suficiente. Então, se nós não entendermos isso, nós estamos perdendo o princípio fundamental da Trindade. Ele nos criou, não é para fazer a obra, é para fazer a obra em comunhão com Ele e com outras pessoas. Então, assim, isso pode ser, você pode falar assim, não, mas a igreja é pequena, só tem um pastor, não tem outros, mas tem irmãos que ainda não foram ordenados, mas que estão interessados, que estão próximos, então nós podemos já desenvolver comunhão, relacionamento, começar a desenvolver responsabilidade e começar a desenvolver essa atitude de não fazer as coisas independentemente, não fazer as coisas por nossa cabeça, não ter um pastor ditatorial, um pastor totalitário, mas ter alguém que está sendo coberto e cobrindo e ajudando outras pessoas. Deu para entender? Isso é muito importante, que a gente entenda esse princípio de Deus, de que sozinho a gente não consegue fazer, a gente precisa de outros, a gente precisa ouvir, a gente precisa sentir, a gente precisa saber de Deus, o equilíbrio através de várias pessoas. Então eu acho que para você, talvez, eu acho que eu até dei na ordem errada aí, mas vamos voltar a fazer na ordem certa. São 4 coisas: cuida de você mesmo, cuida da sua família, cuida uns dos outros no ministério e, por fim, cuida das ovelhas, certo? Tá? 4 coisas: primeiro você com Deus, depois você na família, depois você uns com os outros no ministério. É muito importante, todos os irmãos que tiveram sucesso no ministério e não caíram em pecado, não caíram em estresse, não caíram em depressão, são pessoas que não agiam sozinhos no ministério.
agiam em conjunto com outras pessoas, entendeu? Então, quando alguém me difama, quando alguém sai soltando notícia falsa a meu respeito, adianta eu me defender? Mas se eu tenho outras pessoas ao meu lado que estão compartilhando a minha vida, eles que me defendem, certo? Então eu preciso de outras pessoas. Nós precisamos de outras pessoas ao nosso lado. Não podem ser pessoas colaboradoras, pessoas de uma hierarquia, pessoas de uma empresa. Não, é a família de Deus e são irmãos que participam da nossa vida, mesmo quando não temos problema nenhum. Aliás, gente, presta bem atenção nisso. Se você não investe num relacionamento com alguém, quando você está bem, quando você ficar mal, ninguém vai poder te socorrer, certo? Você vai correndo para buscar socorro e a pessoa não tem ferramenta, sabe? É mais ou menos assim. Se você tem uma doença física e a solução para essa doença sua vem de você mesmo, então você dá para outra pessoa, enquanto você está sadio, aquele, como é que chama esse negócio? É uma vacina, certo? É uma antídoto, exatamente. É um antídoto. O antídoto só pode vir de você, porque só serve para você. Não pode vir de outra pessoa. Então, quando você está bem de saúde, você pega uma amostra do antídoto e dá para outra pessoa. Quando você ficar doente, a outra pessoa te cura, como? Com o antídoto que você deu para eles. Então, por exemplo, vamos colocar isso em prática. Por exemplo, quando Deus te dá uma revelação, quando Deus te dá uma iluminação, quando Deus fala com você alguma coisa, uma promessa, se você conta para outra pessoa, daí um ano, 2 anos, uns meses, você entra em depressão. Tudo está ruim, a igreja está ruim, a família está ruim, as finanças estão ruim, está tudo ruim. Aí esse amigo que você contou essas coisas, quando você estava bem, chega para te visitar. Como é que ele pode te curar? Você lembra aquele dia que você contou para mim? Ele não vem me curar com coisa dele. Ele vem me curar com coisa sua que eu deixei como fiel depositário com ele. Eu esqueci, mas ele é meu amigo. Ele vem e me cura com o antídoto que eu já deixei com ele, certo? Por isso que nós precisamos praticar essa amizade, essa aliança, esse fluir junto de vidas, porque isso é que vai nos sustentar na hora do mal, na hora do perigo que vem sobre nós. Então assim, é muito importante que você tem pessoas que sobem assim, igual estrela, assim, sobe assim, e depois cai vertiginosamente. Por quê? Porque não investiu em relacionamento com outras pessoas. É desgastante, toma tempo, a obra não anda igual você queria que andasse. Você está gastando tempo com Deus, com sua família, com os amigos. Meu Deus, quanto tempo sobra para a obra? Não sobra, bem menos. Mas você, o que fizer, vai ser bem feito, vai permanecer, vai dar fruto e vai permanecer para a vida eterna. Amém? Então é isso que a gente precisa entender nesse aspecto de cuidar de nós mesmos. Agora, quero falar sobre alguns aspectos importantes da vida prática da igreja. Primeiro aspecto, oração. A oração coletiva. A oração coletiva deveria ser a atividade principal da igreja. Não deveria ter outra atividade mais importante. Ele diz: a minha casa
será chamada casa de oração para todos os povos. Então, a oração é mais importante do que a pregação, é mais importante do que a música, é mais importante que tudo mais. A oração coletiva, ela é mais importante que tudo mais. Mas na oração quase ninguém participa. Você faz um culto de oração, quase não vem ninguém. Sabe por quê? Porque oração é difícil. Oração não é fácil. Oração é falar com alguém invisível. E oração coletiva, então, muito mais difícil. Muito mais difícil. Mas a oração coletiva começa na família, como eu disse. Gente, você pode pensar que a sua esposa, seu filho, não ora direito, ora pouco, ora fraco, tal. Mas o que ele ora com a voz dele tem mais impacto com Deus do que as suas orações bonitas. Deus falou assim, que a oração do casal, quando ora pelos filhos, quando ora pela família, quando ora pelos assuntos que conversou, é importante que ouvir a voz e não ter interesse a eloquência da oração. Tem importância a pessoa que está orando. Entendeu? A pessoa que está orando, se é uma mãe, se é um pai, se é um filho, um irmão, ele tem poder nos lugares celestiais. Então a gente precisa valorizar as orações uns dos outros. A gente precisa valorizar a voz uns dos outros. A gente precisa ouvir com atenção, concordar e crer que quando 2 ou 3 concordam na terra, será ouvido nos céus. É tão simples quanto isso, mas é difícil de fazer. É muito difícil de fazer. Mas nós precisamos quebrar essas barreiras e nós precisamos começar a praticar essa oração coletiva. Ela começa na família e depois passa para o presbitério, orando juntos. Será que só conversa sobre assuntos? Não ora. Lá em Jundiaí nós temos um momento para orar e não falar sobre assuntos diversos da igreja. É para falar com Deus sobre a igreja, sobre a palavra que está dando para a igreja, e orar, e ouvir a oração do outro, e sentir o que o Espírito Santo está falando, e orar novamente, e estar junto, gastando tempo em oração diante de Deus. Se a igreja é a casa de Deus, é a casa de oração, e o presbitério não ora junto, não está levando a sério. Nós precisamos mesmo praticar a oração coletiva, e a oração coletiva gasta um esvaziamento do seu ego, porque as pessoas gostam de falar, elas não gostam de ouvir, certo? As pessoas não gostam de ouvir. Está orando para outra coisa, está orando para cá. Gente, é muito difícil, mas à medida que você vai começando a praticar e entrar nisso, você começa a ver o poder que existe nisso. Nossa igreja em Jundiaí tem sido mudado através de oração coletiva. A oração coletiva mexe com os céus, mexe conosco e exige que você deixe o seu egoísmo de lado para escutar o que o outro está orando, para concordar com o que o outro está orando e para estar com essas vozes junto diante de Deus, subindo para aquelas taças que Ele tem diante do seu trono. Então, a oração coletiva é uma necessidade. Outra coisa, a questão da unidade que nós falamos antes. A questão da derrubada dos muros dentro do nosso coração, em relação às outras igrejas da cidade, no bairro. Muitas vezes a família tem parentes em várias igrejas, né? Muitas vezes os parentes não são todos de uma igreja, muitas vezes são de várias igrejas. Nós temos sempre ligações, nós temos sempre contatos. Começa com a derrubada em nosso coração, começa com isso. Precisa entender que mesmo que eu não reúne com aqueles irmãos, eles são meus irmãos, e eu sou aliançado com eles, e eu preciso ajudá-los, eu preciso reconhecer que são meus irmãos. E a partir disso, nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos tire daquele gueto espiritual que a gente fica só rodando entre nós, e nós precisamos começar a procurar essas outras pessoas, nós precisamos procurar os outros pastores, nós precisamos procurar não para conversar sobre igreja, mas para conversar sobre a nossa vida. Nós precisamos desenvolver um relacionamento de amizade, sabe? Nós não precisamos ficar discutindo coisa de igreja. Gente, parece que pastor só
só quer falar de igreja, é um vício, sabe? Você é gente, você não é primeiramente um pastor, você é uma pessoa. E se você é uma pessoa, conversa com outra pessoa como pessoa, entendeu? Então, assim, esses dias alguém me falou assim, que foi na academia, é uma esposa de pastor, falou assim, que foi na academia e descobriu que não tem assunto, que os outros falam sobre o tempo, sobre os filhos, sobre a sogra, sobre tudo, sei lá, um monte de coisa, e ela só sabe discipular, só sabe reunião de igreja, só sabe, gente, precisa começar a descer para a terra, né? Precisa começar a descer para a vida normal, sabe? Para falar sobre coisas normais, falar sobre coisas atuais. Nós precisamos ser pessoas e não profissionais. O problema da igreja é isso, é religiosidade profissional. E nós precisamos começar a conhecer pessoas de uma forma diferente, e isso pode trazer, assim, consequências muito grandes. Se a gente só reúne para poder resolver problema de igreja, para fazer um projeto, para fazer um evento, para fazer uma coisa, não está tocando na realidade da vida. Quando nós começamos a nos preocupar uns com os outros, a perguntar sobre as esposas, sobre os filhos, sobre os problemas, sobre as lutas, então nós começamos a entrar em realidade. E a partir disso, muita coisa pode acontecer na igreja. Muita coisa vai abrir na igreja. Quando nós começamos a tratar uns aos outros como pessoas que precisam de Deus e que precisam uns dos outros e que precisam de oração e que precisam de amor e precisam de ajuda, quando nós começamos a ter ser mais humanos, ser mais normais, entendeu? Quando nós começamos a ter isso, você vai ver que o fruto na igreja vai crescer muito grande, porque aí tem uma base sólida, né? Se nosso testemunho em Jundiaí, gente, juntou 4 igrejas que brigaram terrivelmente no passado. E são as lideranças dessas igrejas, dessas 4 igrejas. Pediu perdão, está caminhando juntos. Gente, gastou muito café da manhã, gastou muitas conversas, não para acertar as coisas, mas para poder começar a ter um só coração, uma só mente. E tem coisas que a gente não concorda com de jeito nenhum, mas existe uma aliança, existe um compromisso, existe uma firmeza que nós não vamos cometer esse erro do passado, nós não vamos ferir o corpo de Cristo daquela forma novamente, entendeu? Então, assim, quando nós começamos a experimentar o poder que vem disso, gente, a autoridade de Deus começa a descer quando nós começamos a praticar essa comunhão e essa unidade. Agora deixa eu falar um negócio para vocês, que é muito importante, eu vejo que isso aí é fundamental. Existe essa comunhão e essa procura de amizade com pessoas, pastores de outras igrejas, que Deus nos coloca em contato, que nós temos alguma eventualidade da vida nos coloca em contato. Isso é muito bom. Mas entre pastores que já estão começando a se aliançar, são de igrejas diferentes, mas estão começando a se aliançar na mesma cidade, na mesma região. Isso tem tremendo poder, porque essa prestação de contas, ou esse buscar a mente do Senhor, só na igreja local, se torna um pouco fraco, um pouco limitado. Então nós precisamos dessa camaradagem, desse bando de amigos, de irmãos, para que nós tenhamos apoio, para que nós tenhamos cobertura, para que nós tenhamos recursos espirituais. Nós precisamos conversar juntos, chorar juntos, tomar ceia juntos, orar juntos, carregar a carga uns dos outros juntos, na mesma cidade. Então isso tem um poder tremendo, tem um poder tremendo. Vocês entendem que isso é possível, irmãos? E isso não precisa começar com muita gente, pode começar com poucas pessoas, mas que você pode começar a desenvolver uma fonte que vai jorrar vida, vai jorrar força, vai jorrar graça, através de nós começarmos a andar juntos, né? Andar na mesma direção, andar na mesma comunhão, ver as mesmas coisas, começando a praticar essa aliança uns com os outros. Deus coloca pessoas mais perto de umas outras do que de outras. O Paulo Mazzini, que é um amigo bem próximo nosso,
há muitos anos lá em Jundiaí, ele tem uma frase que ele sempre fala: você precisa descobrir quem Deus te deu e a quem Deus te deu. Você precisa descobrir sua junta. Não é com todo mundo, entendeu? Tem pessoas que por mais que você esforce não vão dar certo, uma com a outra não vão andar juntos. Mas Deus te deu certas pessoas. Cada um de você pode pensar assim: Deus te deu certas pessoas. Gente, igual eu falei, pode ser que te dê um petista, um corintiano, mas ele te dá. O Fábio conhece o petista, não corintiano, mas que me deu, né? Que é o Pedro Arruda, né? Deus me deu, católico, anos de andar junto, de aliança, de compromisso diante de Deus. Não concordo com várias coisas que ele fala, mas nós estamos ligados no Espírito, ligados em comunhão, ajudamos uns aos outros, entendeu? Então assim, você não escolhe a pessoa que Deus te deu. Você tem que reconhecer que Deus te deu certas pessoas. Elas entram na sua vida, entram na sua história, e não tem jeito, gente. É ligado. Agora você pode revoltar, você pode brigar, você pode fazer: eu não quero esse, eu quero outro. Mas não vai ser outro, vai ser esse mesmo. Entendeu? Não adianta. Eu já vi pessoa rodar, chega de volta, tem que voltar para as mesmas pessoas. Entendeu? Porque é a sua junta, sabe? Esse dedo aqui não pode falar assim: eu quero ser do pé. Ele é da mão, ele tem que ficar com esses ossinhos aqui, não tem o que fazer. Mas eu não gosto dele. Não importa, Deus te colocou no corpo. Então descubra, sabe, é uma coisa mais importante na sua vida, é descobrir quem Deus te deu. Não é muita gente, são poucas pessoas. Quem Deus te deu e a quem Deus te deu. Por exemplo, eu não estaria aqui se não fosse o Fábio Coelho, certo? Não estaria aqui. Porque ele me procurou e nós temos uma aliança. Então, se ele fala e ele pede, eu vou atender. Agora, o outro lá vai pedir, eu não vou atender. Entendeu? Não quero saber. Vai me trazer benefício, é muita gente que vai reunir. Não, eu não quero saber nada disso. Quero saber, é o Fábio, então eu vou. Entendeu? Então, basicamente, é esse tipo de princípio. Eu vou medir as coisas na minha vida, não é se vai me trazer vantagem, não é se vai me trazer lucro, não é porque é vantajoso. Não, eu vou para assim: quem Deus me deu, com quem eu tenho compromisso, e como que eu posso honrar esse compromisso. Basicamente é isso, entendeu? E vocês têm isso na sua vida. Não é hierarquia, não é organização, não é assim, interesse, é quem Deus te ligou. Não tente separar, honre as suas alianças, seja fiel a essas alianças, e Deus vai construir sua casa em cima dessas alianças, entendeu? E não, assim, como no casamento, uma amizade de longa data tem muitas tensões, tem muitos problemas, mas você vence, você passa, você confronta, você fala, mas você não quebra, porque se você quebrar, você se torna inútil na obra de Deus, você não tem utilidade. Então nós precisamos ser pessoas de aliança, aliança com Deus, aliança com a família e aliança com as pessoas que Deus nos deu. Se a gente for fiel nessas coisas, o resto é com Deus, tá? O resto é com Deus. Ele exalta, ele abaixa, ele faz o que ele quiser, não tem problema. Mas eu quero terminar a minha vida, assim, não, mas eu fui fiel com as pessoas que o Senhor me deu. Eu fui fiel e as pessoas que o Senhor me deu foi um instrumento que o Senhor usou para me abençoar, para me corrigir, para mexer com a minha vida, e assim eu posso dar fruto. Amém? Eu acho que a última coisa que eu queria falar aqui é o seguinte: existe uma doença grave na vida cristã, que é a pessoa acomodar com um certo nível e ficar ali. Isso adoece cristãos individuais, adoece liderança, adoece igrejas, é acomodar com o nível que alcançou. Deus nunca quer que você se acomode. Ele quer que você enfrente riscos. Ele quer que você saia do barco. Ele quer que você faça coisas que te tira da sua zona de conforto. Ele não quer que você fique acomodado. Porque acomodado não é vida.
a vida tem risco. Então assim, se nós permitirmos, presta bem atenção, pastores, porque isso é uma coisa séria. Se você permitir que as suas ovelhas recebam o seu cuidado, e você recebe a honra deles, e vai e volta, daqui um pouco virou um círculo fechado, adoece e fica daquele jeito o resto da vida. Não pode ser assim. Precisa passar para outros. Você precisa investir em pessoas que estão passando para outras pessoas, que vão passar para outras pessoas, que vão passar para outras pessoas. Nós precisamos de quebrar esse negócio de que o pastor cuida dos ovelhas e as ovelhas se sentem cuidadas e fica assim. Não, as ovelhas precisam pastorear outras pessoas. Nós precisamos dessa corrente viva, né? Nós precisamos ser alimentados, alimentar outros, mas nós precisamos que os outros que nós alimentamos chega a um ponto onde eles começam a alimentar outros e a coisa começa a andar. Se acomodar, é uma doença e mata, e é um negócio que não funciona. Então assim, nós precisamos aprender a andar com Deus, não tentando ficar seguro, tentando evitar riscos, não precisando de fé. Nós precisamos aceitar que Deus nos tire do barco, que nos coloque fora de segurança, que nós precisamos que Deus nos ajude a não só receber, mas que nós sejamos pessoas para dar. E assim, precisa no meio da congregação, no meio das suas ovelhas, discernir se as pessoas estão só bons cristãos, bons membros, parados. Gente, isso vai adoecer. Eles precisam ser desafiados a sair, a ajudar outros. Não pode ter pessoas paradas, entendeu? Em alguma medida, as pessoas têm que ser desafiadas a sair da sua zona de conforto e fazer coisas que eles nunca fizeram. Então nós precisamos dessa santa inquietação. Nós precisamos às vezes dar uma bagunça na igreja. Nós precisamos mudar tudo para que as pessoas não se sintam mais seguras. Precisa colar uns tachinhos nas cadeiras para as pessoas sentarem e tem que levantar, fazer alguma coisa, entendeu? A gente não pode deixar que as coisas fiquem acomodantes, confortáveis. O mundo está morrendo, as pessoas estão precisando de Deus, e a nossa igreja está quentinha, satisfeitinha, entendeu? Não é por aí não. Nós precisamos de uma igreja mobilizada, que aprendeu a receber, mas aprendeu a dar, e nós soltamos as pessoas para assim, estarem nesse movimento dinâmico de crescer, receber e sair, e ser desafiado, e ter perigo, e ter risco. Nós precisamos disso aí. Nós temos que ter um ambiente dinâmico e vivo dentro da igreja. Amém? Basicamente é isso aí. Isso aí.